Meus irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo do Bom Pastor. E nesse domingo nós ouvimos Jesus Cristo se apresentando exatamente assim: Eu sou o bom pastor. E é por isso que nós chamamos este domingo de o Domingo do Bom Pastor. E nós também fazemos uma súplica nas orações, especialmente como nós ouvimos na oração inicial desta missa. Nós pedimos ao Senhor que a fraqueza do rebanho, a fraqueza das ovelhas, alcance o céu com a fortaleza do pastor. Embora nós, fracos, podemos alcançar aquela força que nos vem do nosso pastor, porque é Ele mesmo quem nos sustenta, nos alimenta e nos fortalece. Jesus é o nosso pastor que nos guia, nos alimenta, nos sustenta, nos defende, nos protege. E ele não diz que é simplesmente pastor, mas ele diz bom pastor. E a bondade deste pastor está no fato de que ele dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que faz com que Jesus tenha essa bondade, demonstra a sua bondade. Ele nos dá a vida. Dá a vida porque ele mesmo morre para a nossa salvação. Nos lembra São Pedro nas palavras da primeira leitura: Aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, ele é o nome pelo qual nós somos salvos. Mas ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue por nós e ali mostrou todo o seu amor, para que nós entendêssemos que somos o rebanho do Senhor. Para dizer praticamente a mesma coisa, nós temos na carta de São João, que escutamos na segunda leitura de hoje, essa expressão: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E assim, meus irmãos e irmãs, com estas expressões das leituras de hoje, nós conhecemos quem é nosso Deus, como ele nos trata. E quanto mais nós o conhecemos, mais conhecemos a nós mesmos. Porque se nós podemos nos dirigir a Deus chamando-o de Pai, nós já reconhecemos que somos filhos. E de fato nós o somos já neste mundo, em nossa caminhada. Se nós dizemos que Jesus é o nosso pastor, nós dizemos somos ovelhas do rebanho do Senhor. E é por isso que quando nós refletimos sobre Jesus, o bom pastor, tem esse aspecto do conhecimento. De fato, o nosso Senhor disse assim: Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas me conhecem assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Mas é exatamente no conhecimento de amor, porque é este conhecimento que existe entre Jesus e o Pai eterno. É um conhecimento de amor. E nós também somos conhecidos porque somos amados por Jesus Cristo. E nós conhecemos o Senhor quando o amamos. E é o amor que nos convence do que nós somos, de quem é Jesus. E assim, nós temos a alegria de olharmos para Jesus Cristo hoje e podemos dizer: O Senhor é o pastor da minha vida. O Senhor é o pastor que me conduz. Ele é realmente pastor da minha existência. Mas aqui nós precisamos considerar que são palavras muito bonitas, que são expressões para
o nosso conhecimento, para o entendimento do que é a vida cristã. Mas se depois estas palavras não se transformarem em uma relação de vida, não tiverem uma consequência na nossa vida, se nós não as vivemos pessoalmente, elas continuam sendo verdadeiras, bonitas, maravilhosas, mas não diz respeito a nós. Porque nós podemos dizer que Jesus é o pastor que está distante, mas ele governa a nossa vida. Por isso, quando nós dizemos o Senhor é o pastor que nos conduz, é preciso que cada um se pergunte: ele realmente está conduzindo a minha vida? Porque só tem sentido se nós permitimos que o Senhor governe a nossa vida. E que cada um possa dizer: ele é o pastor porque ele governa a minha vida individualmente. Embora nós falamos do rebanho do Senhor, na verdade, ele conhece cada ovelha pelo próprio nome. Eu conheço as minhas ovelhas, mas nos conhece individualmente. Como nós somos chamados a conhecer, amando nosso Senhor individualmente e deixando que o Senhor conduza a nossa vida. Porque senão nós chamamos Jesus de pastor e ainda dizemos que ele é bom porque ele nos dá vida e vida em abundância, mas depois, na nossa vida concreta, na nossa experiência de vida, na nossa realidade que chamamos de existencial, nós não somos governados por Jesus. Somos governados por outros pastores. Isso pode acontecer. Aliás, não faltam aqueles que, sendo mercenários, se candidatam a serem nossos pastores. De fato, Jesus diz: o mercenário que não é pastor vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, porque ele não se interessa pelas ovelhas. Está interessado somente nas vantagens de cuidar das ovelhas. E é este o critério para distinguirmos por quem nós estamos sendo conduzidos. Por alguém que nos dá a vida, que se arrisca por nós, ou aceitamos ser conduzidos pelas mentiras, ilusões deste mundo que depois, na hora do perigo, nos abandonam. Precisamos, portanto, meus irmãos e irmãs, olhar para Jesus Cristo, com o olhar fixo nele, os ouvidos bem abertos, para que numa relação de amor nós saibamos distinguir a voz verdadeira do pastor dos falsos pastores que são mercenários e querem nos iludir e nos enganar. A imagem que nós temos do pastor é a imagem de um com um cajado na mão. De fato, todo pastor deveria ter um cajado na mão. Essa é a principal imagem. Quando pensamos Jesus, bom pastor, lembramos dessa imagem de Jesus com uma ovelha nos ombros, porque ele contou uma parábola para falar disso. E é assim que Jesus cuida de nós, trazendo-nos nos seus ombros, mas trazendo também este cajado. Mesmo que não seja da nossa experiência cotidiana ver algum pastor cuidando de ovelhas, todos nós temos essa imagem do bom pastor que traz a ovelha, mas que traz um cajado na mão. O cajado tem uma curva no final. Na parte de cima, ele é encurvado. O cajado do pastor tem três funções para entendermos como é que Jesus cuida de nós. A primeira é para conduzir o próprio rebanho. É um sinal. Por isso, nós deveremos ter sempre os olhos fixos para onde aponta, para que nós não desviemos do caminho. Este cajado é encurvado porque ele serve também para resgatar as ovelhas. Algumas são muito teimosas, e nós somos as ovelhas do Senhor, e somos ovelhas teimosas, e queremos sempre por uns caminhos perigosos. E de vez em quando nós caímos em alguns buracos, até em alguns precipícios.
Mas o bom pastor estende o seu cajado e nos pega pelo pescoço para nos tirar dos buracos que nós mesmos entramos. E é por isso que nós agradecemos ao Senhor que não nos deixa cair. Ele antes nos ajuda. Com o seu cajado, ele nos pega. A curva do cajado é para prender as ovelhas, no sentido para sustentar, para que se possa resgatar dos lugares onde elas caíram. O Senhor faz isso conosco. Não nos deixa caídos. Ele busca todas as ovelhas. E a última finalidade daquele cajado é afugentar os predadores. Com o cajado, o pastor pode bater nos lobos. E Jesus nos defende desses animais ferozes. É claro que nós entendemos aquilo que pode ferir a nossa fé, nos desviar da verdade, do bem. E o Senhor usa esse cajado para nos proteger dos inimigos da nossa vida, para nos defender dos perigos. Mas pensemos, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor que nos trata com tanta bondade, nós o conhecemos ou continuamos com a nossa teimosia? Ele nos tira de um buraco, nós voltamos para ele às vezes. Ainda bem que o Senhor é paciente, mas nós precisamos ficar sempre atentos para que ele seja aquele que nos conduz, para não nos deixarmos enganar. Porque, repito, os mercenários também querem nos governar, mas por outros interesses. E depois nos abandonam, se aproveitam de nós. Se nós observamos bem aquela imagem que se tornou muito comum, todo mundo já deve ter visto, até a morte também tem um cajado. Observaram que a imagem da morte é uma figura sem rosto, mas que tem um cajado na mão. Se nós não tivermos cuidado, nós seremos como que governados pela morte. Mas a diferença do cajado do pastor bom é que aquele cajado do bom pastor é para nos guiar, nos resgatar, nos defender. O cajado da morte não. O cajado da morte é para nos destruir. Qual é o cajado que nós estamos seguindo? Qual o caminho que nós estamos seguindo? Precisamos, então, meus irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que nos dê esta graça de ouvir sempre a sua voz, de não nos deixar enganar por este mundo, não tomar caminhos estranhos. Como nós temos sempre as crianças da catequese neste horário da missa, neste domingo pela manhã, como é bom lembrar também as crianças que é preciso saber ouvir a voz do pastor. E para as crianças, Jesus Cristo coloca os pastores para cuidar delas, que são os pais e as mães. Nosso Senhor cuida do seu rebanho através de pastores. Na igreja, os sacerdotes, o Santo Padre, o Papa, são escolhidos para conduzirem a igreja. Na família, os pais e as mães são escolhidos para representarem este bom pastor. E os filhos são chamados a dar ouvidos aos pais e às mães que amam, que estão prontos para se arriscarem para defender a vida. Tem uns que vão crescendo e não gostam quando o pai e a mãe usam o cajado não para bater nos filhos, mas para resgatá-los. Sabe se o cajado tem que tirar uma ovelha pelo pescoço, machuca um pouquinho? Assim também, muitas vezes, no modo de conduzir a família, pode até acontecer que o pai e a mãe, e pelo amor de Deus, não em sentido físico, mas tenham que machucar um pouco os filhos. Não é em sentido físico, jamais. Ou seja, jamais um pai e uma mãe podem acreditar
que pode educar os filhos usando violência física. Nunca. Mas algum sofrimento pode causar. Quando diz não, quando pede para se afastar de uma certa companhia, quando diz que aquele lugar não é conveniente, nessas horas, algumas ovelhinhas que os pais têm em casa começam a achar que aqueles de fora são melhores, porque permitem tudo, não proíbem, diz que está tudo bem. Na hora do perigo, esses abandonam. Os pais e as mães, não. Eles estão dispostos, como o bom pastor, a arriscar a própria vida e nunca vão abandonar. Não vão abandonar de jeito nenhum. Então, os filhos devem entender isso. Precisam aceitar que o pastor diz não para que não se desviem, para que não caiam em buracos profundos. Isso é muito importante para que os pais e as mães também assumam este papel de pastores dentro de casa. E se precisar usar o cajado para defender os filhos dos lobos ferozes que estão querendo atacá-los, deve fazê-lo. Todo mundo aqui entende que é em sentido figurado. Não vai sair por aí batendo em ninguém. Mas tem que proteger mesmo os filhos. Proteger os filhos das más influências, dos desvios. E os pais e as mães têm a obrigação de ensinar aos filhos que eles não podem fazerem o que querem. O pior modo de conduzir os filhos em uma família é deixar os filhos fazerem tudo como querem. Evidentemente, não tratamos das crianças muito pequenas ali, a vontade de uma criança muito pequena, um recém-nascido de uns 2 anos, não tem como não se impor. Mas à medida que as crianças vão crescendo e começam a ter o entendimento, o primeiro entendimento que uma criança tem que ter é que ela não pode fazer tudo o que quer. Os pais que não ensinarem isso aos seus filhos, mesmo que eles sofram um pouquinho, reclamem, que sejam teimosos, estarão fazendo um mal muito grande aos filhos. Quem ama, muitas vezes, é obrigado a fazer chorar. Quem ama precisa sofrer, vendo que o filho ou a filha estão ali aborrecidos, mas sabe-se que o que se está fazendo é o melhor. Porque os pastores falsos, aqueles que querem enganar e iludir, apresentam todas as vantagens, mas é somente para tirar do domínio da família, por exemplo. Tira da família para isolando a pessoa, assim fica fácil. Fica fácil devorar, destruir, dispersar. Isso acontece na família, dentro de casa, isso pode acontecer também na nossa família de fé. O que é que os lobos ferozes querem fazer? Querem que nós abandonemos a nossa família, porque quando nós estamos juntos, nós estamos fortes. Nos protegemos uns aos outros. Se um está caindo, nós estendemos a mão para levantar. Mas se nós estamos sozinhos, isolados, no campo aberto, como fica fácil para as feras nos devorarem. Então, todo o esforço dos mercenários do mundo é nos tirar deste ambiente que nos fortalece para que nós tenhamos vida. Todo o esforço dos lobos do mundo é fazer com que as crianças e os jovens vejam a família como algo que faz mal. Porque assim, abandonando a família é fácil demais. Em tudo. Nós podemos dar um exemplo. É muito mais fácil convencer um jovem, e já, infelizmente, até alguns que estão saindo da infância, a usar drogas quando não tem mais o contato com a família. Quando a família não percebe mais. Imagine, quando tem um pai e uma mãe que estão muito atentos, conhecem as suas ovelhas, um pai e uma mãe é bem capaz de
perceber a mudança de comportamento de uma criança que começou, infelizmente, a usar essas coisas. Mas um pai e uma mãe que sempre deixaram os filhos fazerem tudo o que querem, não conseguem entender essa mudança. Por isso, o esforço deste mundo perverso é exatamente fazer com que os pais e as mães desistam de serem pastores, para que os filhos digam: ali eu tenho muita liberdade. Mas é uma liberdade desgovernada que depois tira exatamente aquela proteção tão necessária para que nós possamos realmente viver. Meus irmãos e irmãs, eu disse esses exemplos para que nós compreendamos isso. Quando nós dizemos Jesus Cristo é o bom pastor, não é uma frase poética. Ele precisa governar a nossa vida. E precisa governar a nossa vida em modo concreto. Nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer o que ele nos diz. E todos nós temos também a missão de ser como Jesus Cristo, cada um segundo sua vocação. Nós, sacerdotes, somos pastores que precisamos conduzir o povo de Deus, o rebanho do Senhor. Os pais e as mães de família também assumem esta missão dentro de sua própria casa. E é importante que tenham esse cajado para proteger, resgatar, guiar as pessoas no caminho de Deus, no caminho do bem. E nós que somos ovelhas do Senhor, precisamos nos corrigir, amando a Deus, escutando a sua voz e procurando seguir o caminho que ele nos aponta para não nos desviarmos, porque o desvio pode nos levar para lugares perigosos. Continuemos, pois, com Jesus, o bom pastor, e ele nos dará vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.